Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E hoje estamos todos ansiosos aí esperando as notícias do dia, né? Então, às 3 horas da tarde vamos ter a taxa de juros do Fed e aí depois tem o discurso do Jerome Powell, né? Onde mais importante do que a indicação da taxa de juros, que o mercado aposta que vai permanecer onde está, né? A não ser que tenha alguma surpresa. E mais importante é o discurso e a direção do que ele fala, e depois a ata e tudo mais, né? Porque todo mundo está na expectativa de saber se vai ter corte de juros esse ano, se vai ser um corte, 2 cortes, então qualquer indicação que ele der vai ser muito importante para o mercado. E às 9h30 da manhã, o que é uma coisa curiosa e é raro de acontecer, né? Nós vamos ter o CPI, a divulgação do CPI às 9h30 da manhã, a inflação dos Estados Unidos. Então, por que isso daí é raro acontecer? Porque geralmente, baseado nos dados de inflação, é que se toma a decisão de juros, e essas coisas estão acontecendo no mesmo dia, então não é comum isso daí acontecer, né? Não sei se foi uma coincidência, um descuido, ou foi proposital, mas é o que vai ter. Então, naturalmente, essa semana nós estamos com uma semana meio lateralizada no mercado americano, né, e no mercado europeu também, muito na expectativa do que é que vai acontecer. Agora, nós estamos no topo histórico do S&P 500 e da Nasdaq, e ontem tivemos um rompimento importantíssimo da Apple, muito forte, né? Depois da reunião deles lá que eles fazem, onde anunciaram o Apple, o iPhone 947, sei lá que número que tá, acho que é 18, e aí parece que o mercado gostou, então fez um belo de um rompimento, uma bela de uma barra, e é uma consolidação de muito tempo. Então, nós vamos até dar uma olhada com mais carinho nesse gráfico aí, tá? E aí tudo indica então que nós temos aquela história do blow off top, independente do que vai acontecer mais no final do ano, ainda muito espaço para andar para cima, tá? Então, salvo alguma tragédia que aconteceu hoje, o mais provável é o mercado ir para cima. Agora, isso significa que você já pode ficar comprado? Não, porque é muito provável ter volatilidade. Aí nessa volatilidade o mercado pode descer, depois subir, e aí só depois tomar uma posição. Então, nós nos posicionamos depois que a volatilidade passar, tá bom? No mercado brasileiro, nós tivemos ontem um dia ligeira alta no índice, mas nada significativo, a tendência continua de baixa, nenhum sinal ainda de força do mercado, tá? E o dólar continua lá para cima, né? Continua forte e ficou mais ou menos na mesma região, mas se ele quisesse corrigir, ou se o Banco Central tivesse entrado, ele poderia ter corrigido, e não corrigiu. A indicação é de continuidade de alta até prova em contrário. Então, esse daqui é o contexto que nós temos para hoje. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodels, e tem live todos os dias às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais sobre o método DX, como operar junto com a gente na sala ao vivo e ter acesso à carteira VIP, tem um link na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, turma, indo aqui para o mapa de calor do mundo, tivemos um dia aqui mais vermelho do que verde, mas não é nada de se preocupar, tá bom? Simplesmente foi um dia vermelho, mas dentro de uma mesma região, não tivemos grandes movimentos. Já o S&P 500, mais ou menos parado, né? E temos até o pessoal de finanças aqui vermelho, né? Principalmente o JP Morgan, mas o destaque do dia foi para a Apple, uma alta de 7%. Quando esse cara aqui sobe 7%, o mercado inteiro para ver, né? E nós temos a Microsoft que subiu 1% também, está no topo histórico, pronta para romper, né? Então, como eu disse, nós vamos dar uma olhada nesses gráficos aqui que vale a pena. Então, indo agora para os gráficos, nós temos o VIX aqui comportado na região dos 13 pontos, nada demais. Os juros também, olha só, ontem deu um sinal interessante, os juros de 10 anos, né, do mercado americano, nós temos esse topo mais baixo e deu uma configuração aqui de topo mais baixo. Então, como eu disse ontem, se ele seguir esse zigue-zague aqui, ele muda esse comportamento que estava subindo para começar a descer, né? Muito importante isso daqui para o mercado poder andar. Os juros na Europa fez um dia de baixa aqui e continua se segurando nessa região, nada de muito destaque.
Indo para o SP 500, aí nós temos aqui, olha só, por isso que eu digo que a expectativa é de rompimento. Então, tivemos até, olha só, um pouco de volatilidade aqui, fechou aqui acima de toda essa região, então mais um topo histórico computado, né? Mas sem grande convicção. Por quê? Então, estamos na expectativa do que vai acontecer hoje. Só que quando você olha esse gráfico aqui, não tem como você falar que tem qualquer probabilidade de acontecer alguma coisa diferente de ele continuar para cima. Né? Então, até prova em contrário, o mercado americano é só para cima e ele tem bastante espaço para andar. Tá? A Nasdaq já fez um movimento mais forte, obviamente puxado pela Apple, né? A Apple tem muito peso, muito importante. Então fez o rompimento aqui e hoje deve dar continuidade da alta, apesar da volatilidade que nós vamos ter aí ao longo do dia. O Dow Jones continua nessa consolidação, nenhuma movimentação. O Russell 2000 também continua aqui nessa consolidação, nada de muito especial. Indo para a Europa, nós temos o DAX, continua aqui nessa bandeirola aqui, chegou na média de 50. Em algum momento ele deve dar uma estourada para cima. Né? O Reino Unido hoje está fazendo aqui uma reação, né? Mas ele está aqui na região dos 50% de FIBO, isso daqui é importante. Então, se ele quiser, né, nós nunca sabemos exatamente o que o preço vai fazer. Né? Nós temos aqui apenas um estudo de probabilidades. Então, se ele quiser, ele já completou aqui a sua perna ABC de correção e ele pode voltar a retomar a alta. Né? Tá no topo histórico esse negócio. Já a França, com essa história toda da bagunça de convocação de eleições e tal, então ele tinha aberto aqui com gap de baixa, subiu e parece que isso daqui foi só um pullback, porque ontem ele meteu uma barra de baixa aqui e agora estamos trabalhando realmente abaixo dessa consolidação. Então, se ele não voltar para dentro da consolidação, nós estabelecemos aqui já uma tendência de baixa, né, no gráfico diário e com alvo para vir aqui nesta região de suporte, né? Isso que está acontecendo na França. Eu acho que é muito mais bagunça por causa dessa história da eleição e as coisas vão entrar no eixo. Mas o gráfico está dizendo que esse negócio aqui é para baixo. Olha, a média de 50 períodos já virou para baixo. Pode ver que fazia tempo que o preço trabalhando acima da média, né? Agora o preço trabalhando abaixo da média é um sinal, né? Indo para o Oriente aqui, o mercado japonês continua na mesma região, não aconteceu nada. A China fazendo aqui mais uma correção, então ainda está aqui nos 50% de FIBO, né? Mas eu acho que deve cair mais, deve vir aqui pelo menos nessa última retração de FIBO. Os mercados emergentes também continuam aqui na mesma região, não aconteceu muita coisa. E o nosso EWZ, que azedou mesmo, né? Então, ontem ele estava aqui com esse gap de pré-market, né? E se confirmou, né? Hoje já está aqui o pré-market trabalhando na mesma região. Então, assim, perdeu essa região aqui dos $30, né? Está trabalhando aqui abaixo dos 28. Muito ruim, né? Muito feio esse negócio aqui, indicando que é realmente dólar para cima e índice para baixo, até prova em contrário, né? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que resolveu voltar aqui para cima dos $80, né? Então trabalhando agora $82, né? Então volta para essa região, continua aqui numa larga consolidação. O minério de ferro continua para baixo, teve um dia de baixa ontem, né? Então ele ainda está aqui, pode se segurar aqui nessa região, né? Mas ele está prestes a perder e vir para cá, né? Mas vamos falar um pouco sobre Vale também, que a Vale está muito fraca, né? O cobre continua aqui na primeira retração de Fibonacci. O ouro se segurou aqui no fundo, até prova em contrário, né? Ele tem muita força vendedora com essa barra aqui, né? Então ele precisa escalar esta barra novamente. E se ele não tiver força para fazer isso, isso daqui pode ser só um pulo do gato morto para ele corrigir mais, né? Até prova em contrário, isso daqui é uma região de suporte, é uma região de briga, né? Então uma região boa para comprar se tiver configuração, né? A última vez que ele veio aqui, ele fez todo esse movimento e valeu a pena esse trade, né? Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, continua na mesma região dos 105 pontos. O Bitcoin, que ontem fez uma correção, mas se segurou aqui nessa região dos 67, ele continua trabalhando por aqui.
nada de muito especial. Para mim, essa correção aqui não é nada muito especial. O Ethereum também fez essa correção aqui, mas continua na mesma região, não vejo nenhum problema nisso daqui, tá bom? Agora eu quero falar um pouco sobre a Apple, né? Então, olha só, que rompimento, né? Faz tempo que a Apple, olha só, desde um ano que ela está nessa região aqui, entre os 165 e 200 dólares, né? Então, é muita energia acumulada num ativo que tem uma tendência de alta impressionante, né? Então, vou colocar aqui no gráfico mensal para vocês terem uma ideia do que é a Apple, né? Olha só, até some do gráfico aqui, de tão forte que é esse ativo, né? Então, olha só, não tenho o que falar sobre essa tendência. Então, quando eu olho esse gráfico e eu vejo toda essa acumulação aqui no gráfico mensal, eu vejo muito potencial para subir. E a Apple fez os anúncios que ela tinha que fazer e tal, e o mercado aparentemente gostou, né? Então, aparentemente gostou não, gostou mesmo, né? Então fez uma barra aqui de 7% de alta para fazer um rompimento, e isso daqui já dá uma noção do potencial de rompimento que você tem de um ativo, um dos ativos mais valiosos do mundo, né? Uma das empresas mais valiosas do mundo, que ficou um ano consolidada numa região e agora rompeu. Então, o que eu tenho para dizer, assim, eu já tinha falado que aqui, eu não sei se eu falei para vocês ou se foi lá na turma do Método 10x, né? Falei, olha, se fizer um pivô de alta aqui, para mim tem compra com stop aqui, né? Então, se alguém não comprou agora, tem que procurar aqui alguma região de stop, pelos 60 minutos, qualquer coisa, mas assim, qualquer oportunidade de montar na Apple é uma boa oportunidade, tá? E aí, na esteira disso daqui também, nós temos a Microsoft, que estava muito bem, né, melhor do que a Apple aqui, e de qualquer jeito ela estava consolidada também aqui já há 3, 4 meses, né? E agora, olha, ontem fez uma barra de alta aqui, hoje já está com o pré-market aqui abrindo com um gap, e eu vou te falar uma coisa, para mim esse negócio aqui tem um excelente risco-retorno, por quê? Se você colocar o stop aqui embaixo, né, e vamos supor que você compre hoje na abertura, isso aqui não é um call, tá? Apenas estou fazendo a análise aqui. Você tem um stop aqui de uns 7%, eu gosto de trabalhar com stop até 5%, mas uns 7% num rompimento desse não me incomoda em nada, né? Você faz o gerenciamento de risco. E aqui você tem o primeiro alvo, que é o primeiro alvo desse pivô de alta aqui, um gain aqui de quase 10%, né? E depois o segundo alvo, nós temos aqui esse alvo aqui, deixa eu fazer esse desenho aqui, né, desse pivô. Olha, você tem aqui esse primeiro alvo e aí depois tem o segundo alvo, né? Então, este segundo alvo, nós estamos falando aqui de um gain aqui de 16%. Então, para mim, o risco-retorno dessa operação aqui é muito interessante e é um ativo muito forte, né? E aí nós temos aqui, eu quero mostrar também a NVIDIA, né? Então a NVIDIA teve essa bagunça aqui, ela está aqui na mesma região, né? Mas essa bagunça aqui do candle foi por causa do split que ela fez, né? Mas eu mostro aqui o gráfico de 60 minutos para vocês verem se isso daqui é um ativo que vale a pena tentar operar ou não, né? Então nós temos ele, tinha feito aqui uma correçãozinha, aí olha só, consolidou, rompeu, pivô, rompeu e agora que está consolidando. Então assim, não tem muito o que falar, né? Qual que é a probabilidade desse negócio aqui, agora que a média chegou aqui, de ele fazer um rompimento? Então, só tem compra em NVIDIA, né? Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha, lembra, fizeram o maior estardalhaço, né? Que a NVIDIA se tornou a segunda empresa mais valiosa do mundo, né? E aí, olha só, ela está cotada aqui a 2,97 trilhões. Opa, deixa eu mudar essa tela aqui que não está pegando. Por que não está pegando aqui? Só um instantinho, turma. Quem sabe faz ao vivo aqui. Olha, nós temos aqui a NVIDIA com o valor de mercado de 2,97 trilhões, né? E aí ela tinha passado a Apple, né? Então vamos voltar aqui, vamos ver a Apple. E a Apple, com esse rompimento de ontem, foi para 3,18 trilhões de dólares. Então
já deixou a Nvidia para trás. Isso aí não faz tanta diferença, tá? Essas três aí que estão trilionárias, né? Estão muito destacadas aí no mercado. E a Microsoft, que está prestes a fazer esse rompimento aqui com esse valor de 3,22. Então agora Apple e Microsoft vão ficar cabeça a cabeça nesse rompimento aí, e eu não sei se a Nvidia volta a buscar elas, né? Mas é interessante de ver esse negócio. Então a Nvidia voltou a ser terceira e a Apple a segunda aí de ontem para hoje. Isso aqui é só curiosidade, tá bom? Então agora vamos ver o mercado brasileiro. Então, começando pelos DIs, olha só, o DI, obviamente, né, está aqui numa região de bastante resistência, normal, estava marcado aqui no gráfico, né, ontem fez aqui uma barrinha de baixa, e nós podemos esperar alguma volatilidade aqui, mas ele está demonstrando resiliência nessa região, né, se o mercado quisesse corrigir, ele já faria uma correção mais parecida com essa daqui, né? Quando ele fez aqui, olha só como voltou com violência, né? A mesma coisa aqui, né? Quando ele chegou nessa região, olha só como ele voltou, né? E aqui ele está enroscando. Então, quanto mais tempo fica aqui, maior a chance desse negócio romper para cima, o que é muito ruim para a gente, né? Indo aqui para o índice. Ontem tivemos aqui um dia de alta, né, mas numa tendência de baixa, essa barra aqui foi muito forte, então enquanto ele estiver trabalhando aqui abaixo deste topo, não tenho o que falar em compras ainda, tá? Esse negócio continua no zigue-zague de baixo. E o que me chama a atenção disso daqui é que nós estamos numa região de suporte, então supostamente deveria ter força compradora, né? Ou seja, o pessoal começar realmente a montar posições. E quando a gente olha o volume aqui de compras, olha só, nós não temos força compradora aqui nessa região, né? Tá trabalhando aqui abaixo da média do volume, né? E aqui um candle com convicção, ele teria que entrar o volume, olha só, como aconteceu aqui. Tá vendo como se destaca o volume aqui nessa região? Isso aqui é pessoal montando posição. E aí, na sequência, você vê um movimento aqui, né? Aqui, olha, nessa região também tentaram montar a posição. Olha só como aumentou o volume, né? Mas aí ele fez um pulo do gato morto aqui e na sequência fez toda a queda. E aqui não apareceu o volume ainda. Então, eu acho que não tem convicção nesse movimento e eu acho que ainda não acabou a queda. Pelo menos o gráfico está mostrando isso daqui. Ontem, isso daqui é um sinal da vendinha que nós fizemos lá na sala ao vivo do Mestre DX, né? Depois o mercado acabou voltando. E aí, pelos 60 minutos, apesar de ter esse enrosco aqui, né, que o pessoal começa a olhar chifre em cabeça de cavalo, né, fala assim, mas aqui já não é um pivô, se romper aqui eu não posso comprar, tal. Você pode fazer o que você quiser. A única coisa que eu te digo é, se você olhar esse gráfico da esquerda para a direita, esse negócio aqui está subindo ou está caindo? Qualquer criança de 4 anos sabe dizer que esse negócio está caindo, né? Então, por que eu vou me envolver com compras? Até prova em contrário, eu não me envolveria. Então, o limite aqui para a gente continuar trabalhando vendido, ou seja, qualquer oportunidade abaixo dos 125.500, se fizer topo, tem venda no índice, tá? E se perder fundo também tem venda, se abrir aqui, começar a perder aqui abaixo de 123.200, já começa a ter venda também, e assim por diante. O dólar, olha só, continua aqui para ser a mesma coisa que eu falei do DI, né? Você vê que ele chegou numa região muito importante e ele, você fala assim, isso daqui é um 1, 2, 3. Sem dúvida é um 1, 2, 3. Mas olha só, está querendo subir, né? Continua querendo subir. Então, assim, eu não vejo nenhuma hipótese de venda no dólar por enquanto, tá? E quando eu olho isso daqui, tá até marcado aqui que nós marcamos ontem também lá na sala ao vivo, né? Se romper aqui esse 85, 385, tem mais compra no dólar, né? Não tem o que falar. Então, só compra no dólar. As small caps. Teve um diazinho aqui de alta, né? Mas ela continua numa tendência de baixa. Só oportunidade de venda que deve ser operada. O Itaú, ele deixou agora aqui um pivô claro, né? Então, se por um acaso ele perder, e eu estou falando isso porque hoje pode ter movimentação por causa da volatilidade, né? Apesar que vai ser um dia meio complicado de operar, primeiro por causa do CPI às 9h30, então precisa tomar cuidado com a primeira meia hora, e depois às 3 horas da tarde vai ter chacoalhada, então cuidado com as suas posições. Mas para mim Itaú por enquanto só vem, né? O Bradesco também, isso aqui é uma bandeira de baixa, né? Então continua com venda aqui, se isso daqui acionar tem mais venda. A Sambi
É só venda, se perder o fundo aqui tem venda, ontem praticamente não teve movimentação. Banco do Brasil também, olha só, trabalhando aqui abaixo da média, né, topos e fundos, topos descendentes, né, fundo ainda é um triângulo aqui, precisa perder, mas é só venda. E assim, e se não acionar, não tem o que fazer, tá? Não faz nada. E a Vale, eu queria gastar mais tempo aqui com ela, porque me chamou a atenção esse candle ontem, né? Porque ela veio aqui, bateu aqui nos 59,60, que eram esses fundos, e reagiu, né? Eu falei, pô, será que entrou força compradora aqui, né? E aí a primeira coisa que a gente olha aqui é o IFR. Está bem sobrevendido, né? Então bateu aqui nos 17 pontos, é bastante coisa, né? Mas ainda não parece ter entrado força compradora. Então, para confirmar isso daqui, aí nós olhamos aqui, primeira coisa, volume, né? Então, veja como é diferente aqui, o que eu estava falando também do índice, né? Olha só o volume que nós tivemos aqui, praticamente na média, né? Porque quando você olha o candle, chama atenção. E olha quando ele chegou aqui nessa região, olha só como entrou o volume. A barra fica vermelha porque o candle fecha vermelho, tá? Mas tanto faz, o que importa é o volume de negociação. Aqui também é a mesma coisa, olha só como entrou o volume. Aqui, ó, quando ele fez esse fundo nessa região, entrou o volume. Aqui também, olha só, entrou o volume e assim por diante, né? Então, não parece ter convicção aqui nessa compra. Esse é o primeiro indicador. Mas o indicador que me chama mais atenção é o OBV. O OBV, On Balance Volume, né? Então, o OBV, ele indica, o cálculo dele é feito entre, você tem um dia positivo, aquele volume é somado no indicador, se você tem um dia negativo, o volume das negociações é diminuído no indicador. Então, ele vai acumulando, né, esse volume. E quando a gente olha esse OBV, o nível que ele está aqui neste momento, olha só como ele está aqui embaixo, né? E ele está praticamente no mesmo nível aqui do fundo do Covid. Olha só, o fundo do Covid foi um pouquinho mais abaixo, né? Mas aí, olha só, entrou volume aqui, comprador, né? Ela andou pra caramba. E aí, depois que ela fez esse topo aqui, olha, o volume foi só se acumulando para baixo. Então, assim, tá com muito pouca convicção nessa Vale aqui. Eu estou dizendo isso daqui porque, como é uma região de suporte, aí muita gente quer montar position, né? Fica interessado em Vale, e eu digo que eu gosto de Vale, mas eu acho que ainda não é hora de comprar não, tá? Ela pode cair mais. E para finalizar, a Petro continua com a mesma configuração, né? Estou esperando ver se ela perde o fundo aqui para começar a vender ela, né? Compra só se ela conseguir romper aqui os 38, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Cuidado com a volatilidade hoje, tá bom? E se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoder, live todo dia às 8h15 da manhã. E link na descrição do vídeo para operar junto com a gente no método 10x. Valeu, um abraço.